não descaracteriza a condição de segurado especial. A outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar e ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. A utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do parágrafo 11 do artigo 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural, e a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do parágrafo 12. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 4º do parágrafo 8º deste artigo. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Exercício de mandato de vereador do município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1º do parágrafo 8º deste artigo. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. O segurado especial fica excluído dessa categoria a contar do primeiro dia do mês em que deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7º do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 desta lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1º do parágrafo 8º deste artigo. Enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto nos incisos 3º, 5º, 7º e 8º do parágrafo 9º e no parágrafo 12, sem prejuízo do disposto no artigo 15. Tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário, e participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo parágrafo 12. A contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o parágrafo 7º deste artigo. Dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3º do parágrafo 9º deste artigo, e dias de hospedagem a que se refere o inciso 2º do parágrafo 8º deste artigo. Aplica-se o disposto na alínea do inciso 5º do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples,
como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, não exclui de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso 7º do caput do parágrafo 1º, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e sedice no mesmo município ou em município limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas atividades. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação, nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. É segurado facultativo maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do artigo 11. Empresa, firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Equiparam-se à empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação ao segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente. Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. O prazo do inciso 2º será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Os prazos do inciso 2º ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. Dos dependentes. São beneficiários do regime geral de previdência social, na condição de dependentes do segurado. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Os pais. O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o do artigo 226 da Constituição Federal.
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1º é presumida e a das demais deve ser comprovada. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Na hipótese da linha C do inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 77 desta lei, a par da exigência do parágrafo 5º deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 anos antes do óbito do segurado. Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Das inscrições. O regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício a que estiver habilitado. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao respectivo grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, a identificação da propriedade em que desenvolve a atividade e a que título, se nela reside ou o município onde reside, quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que desenvolve sua atividade deverá informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. Não será admitida a inscrição post-mortem de segurado contribuinte individual e de segurado facultativo. Obrigado e até breve.